Olá pessoal, meu nome é Ol e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Faz tempo que eu não posto, mas acontece que, vocês sabem, preguiça, né? Como sempre. Tenho certeza que certas pessoas vão meio que cobrar do conteúdo que era pra eu estar fazendo, não é? Mas enfim, gente. Hoje, infelizmente pra vocês, eu não estou aqui para falar sobre o meu especial, mas sim sobre as minhas OCs. Eu estou começando uma série chamada Falando sobre as minhas OCs. E nesse episódio eu vou estar falando sobre o meu personagem Bia, que já apareceu em vários vídeos, como vocês já sabem, né? Já deve ter se tornado uma cara familiar de tanto que ela já apareceu, né? Bem, se você for parar pra olhar quantos vídeos eu posto, né, ela aparece na maioria. Mas enfim, a Bia, ela é uma menina de 11 anos, baixinha que, se você for parar pra pensar, se ela estivesse na vida real, ela teria 1,32 de altura, eu acho. É meio baixa, mas ao mesmo tempo meio alta. E isso contando com o cabelo, né, por causa que eu não sei se você viu, mas olha o tamanho do cabelo dela. Pois é, né? Apesar da aparência dela, ela é uma humana, só que com um corpo meio diferenciado, que é o estilo IDD. E a personalidade dela é meio engraçada, é meio não tão pilhada, mas ao mesmo tempo energética. Ela é pavio curto, energética, caótica e competitiva. E geralmente ela costuma ficar na sua, assim, ela não se mete muito em encrenca, ela costuma ficar mais quieta, entre aspas, não quieta sem falar, óbvio. Mas muitas vezes ela ama, simplesmente ama ficar irritando alguém, tipo, ela pega, tá assim, eu estou no tédio, aí sabe o que ela faz? Ela pega, vai pra pessoa que tá simplesmente do lado dela, que não tem nada a ver com a história, e começa a perturbar ela, né? Ok, eu basicamente não sei o que ela faria, mas eu sei que ela perturba e tem certas pessoas que provavelmente já devem ter presenciado, não literalmente, pessoalmente, certo? Mas já devem ter visto como é que a Bia se comporta às vezes. Apesar do jeito meio caótico dela, como eu disse, né, ela gosta às vezes de pegar e irritar os outros, ela consegue ser meiga, meio fofa, de vez em quando, se é que me entende, né? Às vezes ela vai lá nos amigos que está triste, ela tenta ajudar, por causa que, afinal de contas, ela tem um coração, né? Apesar dessa forma meio esquisita do tronco dela, ela tem um coração. Pelo menos eu acredito que ela tenha, né? Eu espero que ela tenha. Mas, enfim, uma coisa que eu também não falei sobre ela é que ela é muito super protetora. Ela não é tanto, tipo, meu Deus, não encosta nesse papel, cara. Você tem noção de quanto sangue vai cair do seu dedo? Você tem noção das infecções que você vai poder pegar nesse corte de papel? Sai de perto desse papel! Não, ela não faz isso. Ok, não se preocupe. Mas ela, tipo, pisou no pé do amigo. Aí o que ela faz? Ela se vira, olha assim pra pessoa, com ódio no fundo da alma. Mas na maioria das vezes ela é obrigada a respirar fundo e ignorar, né? Por causa que se a gente fosse tratar com violência tudo, seria meio complicado, não é? Mas enfim, agora passando da personalidade dela pra como ela costuma se comportar, que é basicamente a mesma coisa. Mas eu não tô nem aí. Ela não respeita as leis da física. Por exemplo, ela não pode ficar flutuando. Aí o que ela faz? Ela fica justamente flutuando. Mas acontece que ela não pode simplesmente quebrar as leis da física do nada. Tem meio que uma lei, entre aspas, pra ela poder quebrar as leis da física. Que seria tipo, o outro oponente tem que ser besta o suficiente pra quebrar junto com ela. Aí, no caso, poderia geralmente gerar batalhas extremamente aleatórias, por exemplo. Estão lá lutando, aí do nada tira um peixe-espada de um bolso que não existe e o outro tira um canhão. E ela geralmente, nas histórias dela, faz muito, mas muito. Nossa, cara, você não tem noção. Ela faz vários
crossovers. E muitas histórias podem ter, tipo, alguma referência ou algum personagem meio que adaptado famoso. Por exemplo, algum personagem de FNAF, de Midnight Masses, de Undertale, etc. Sabe? Só que meio que no estilo IDD, se é que me entende. Olha, uma coisa que você precisa saber sobre IDD. As histórias geralmente são aleatórias, mas apesar de muitas vezes serem aleatórias, podem ter lore. Mas enfim, agora vamos para as pessoas que ela conhece, né? As relações dela. Ela é a BFFAE da Alicia, que no caso, que isso é uma coisa bem especial que eu inventei com outra pessoa, então tipo... Ela também é irmã do Daniel, um personagem que eu ainda não apresentei no canal, mas é extremamente essencial também, por causa que ele é o rei de um lugar onde ela passa a maioria do tempo. E olha só que interessante, ela nem sabia que ele era rei. E olha só, outro fato interessante, ela também é a rainha de outro lugar, mas também não sabe. É muito engraçado isso, né? Ela também é amiga da Millie, que no caso é outro personagem que eu mostrei aqui e que eu vou falar sobre ele depois, né? Mas enfim, apesar das relações dela, apesar dela ter amigos, eu só te falo uma coisa. Ela não tem só amigos, como também tem inimigos. E sobre os arqui-inimigos dela, eu estou falando do ser mais perigoso que se possa imaginar. Um ser que ela tem puro ódio, que ela não pode ver passando pela rua, que já vai começar uma luta. A Alice. Aquela coelha comedora de flores que sempre arranja um jeito de comer o jardim da Bia, que ela passa horas e horas e horas cuidando, podando, regando, gastando o tempo da vida dela para ver as flores dela pisoteadas e serem devoradas pela Alice, os nenezinhos dela sendo devorados por esse ser cruel, orelhudo. Essa é a arqui-inimiga da Bia. Você não pode confundir ela com a Alicia. São pessoas muito diferentes. Mas enfim, agora nós vamos passar de relações para aparições da Bia. Meio que versões. Vamos pra parte interessante, né? Mas enfim, gente. A Bia, caso vocês não saibam, ela é um personagem realmente bem antigo, meu. Ela é muito antiga. Ela existe por volta de 2018 e 2017. E no caso que eu digo que ela existe, entre aspas, é em questão de lore, de história. Claro que na época a história não era tão boa, né? Por causa que eu não conseguia ter ideias originais, com toda honestidade, eu não conseguia ter ideias originais. E eu não faço mais isso, obviamente, por causa que, cara, quem que não quer ter sua originalidade, não é? Mas enfim, a primeira aparição dela em história foi na Ilha dos Daniéis, parte 1, lá pra 2018. Vou passar alguns prints aqui pra vocês poderem ver. E bem, apesar dela ter uma história bem trabalhada, entre aspas, ela somente teve 2 edições, na verdade 3, que no caso 2 edições são meio que parte 1, parte 2, e a outra edição é uma edição especial que eu ia fazer pra minha amiga, mas infelizmente eu e ela perdemos a edição e tá perdida no tempo agora. Mas então, gente, agora vamos falar sobre a aparição da março de 2021.
E agora, falando sobre design, ela sempre teve basicamente o mesmo design. Eu só fiz algumas modificações, se é que me entende, né? Eu peguei, mudei vestido, cabelo, jeito de desenhar, rosto, óculos, um monte de coisas, sabe? E com toda honestidade, ficou muito legal. Eu vou até mostrar aqui uma evolução, ó. Eu espero que eu tenha capacidade o suficiente de editar para poder fazer isso ficar legal. Mas então, né? Do mesmo jeito que existe IDD, também existe IDB. Aí você se pergunta, ué? Que no mundo eu nunca ouvi falar? Se eu já nunca ouvi falar em IDD, imagina eu saber o que é IDB. Mas tá, vou dar uma breve explicação. IDD é uma abreviação para Ilha dos Daniéis, que no caso, Daniel é o irmão da Bia, como eu falei, certo? Então, na Ilha dos Daniéis tem vários Daniéis, só tem clones de Daniéis. Não exatamente clones, mas sim versões de outras dimensões que ou vão morar lá ou são originalmente de lá, se é que me entende. Aí depois vão para outra dimensão. Aí do mesmo jeito que existe IDD, também existe IDB, que no caso seria Ilha das Bias. E é por isso que a Bia, ela é uma rainha de uma dimensão que ela nem sabe que existe. E ela não sabe nadinha disso. E muitos menos os integrantes da ilha. Mas quem liga, não é? É uma história bem longa para outro vídeo. Mas enfim, agora vamos pros gostos e desgostos da Bia, que é a parte final, que era para ser uma das partes junto com a personalidade, mas eu não organizei. A Bia, ela gosta bastante de vestidos, como dá para perceber, jardinagem, as flores dela, os bebezinhos dela que morrem para aquele coelho cruel, e música. E por incrível que pareça, ela tem um secreto gosto por boxe. Exatamente, boxe, aquela luta que usa luvas. Exatamente isso. Uma coisa que não sei se deu pra vocês perceberem, ela gosta bastante de vermelho. Bem sus, não é? Mas enfim, as coisas que ela odeia. Ela odeia quando fala mal de algum dos amigos ou amigas, ou alguém que seja próximo dela, ou até mesmo quando faz algum mal pra eles. Uma coisa que ela também não curte muito é coelhos brancos e flores maltratadas. Por que será, não é? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, a primeira parte da série que eu tô criando, e espero que vocês gostem. Tchau, gente, e até o próximo vídeo!